Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu espero que sim, espero que cada um de vocês esteja muito bem. Eu sou o professor Carlos Merlin, professor de filosofia. E para mim sempre é um prazer, uma honra, uma satisfação, privilégio, um contentamento ter vocês aqui comigo para juntos filosofarmos, buscarmos a sabedoria. Que sabedoria é essa, professor Merlin? O saber viver, o saber conviver, o saber pensar, saber agir, saber sentir, saber buscar ser feliz. Essa é a sabedoria que o filósofo busca. Essa é a sabedoria que cada um de nós, ao longo de nossa vida, vamos buscando, conquistando, avançando, nos tornando seres humanos melhores. E hoje, o convite para a filosofia é livro de atividade, página 4, questão 1. Livro de atividades, Ariceu, página 4, questão 1. Vamos enfrentar um pequeno texto. E você já sabe, né? Nessa altura você já não tem mais a preguiça nem o medo de pequenos textos. Você, na verdade, tem o prazer de enfrentá-lo, conquistá-lo e adquirir sabedoria. Porque não tem mágica. Nós vamos adquirir a sabedoria dialogando, refletindo, lendo, sobretudo lendo muito. Então, hoje a atividade, portanto, está aqui, ó. Está aqui a atividade, página 4 do seu livro de atividades, como eu disse, questão número 1. Vamos dar uma olhada, então, no que esta atividade nos propõe a filosofar, né? A crescer intelectualmente. Então, olha só, atividades 1. A família é o primeiro grupo do qual fazemos parte e com o qual aprendemos a conviver com os outros. Sim, você já aprendeu com o professor Merlin que os textos têm que ser lidos com calma, eles têm que ser conquistados, não é com pressa, é com calma, é parte a parte, depois uma segunda lida no contexto total, e aí a gente vai conquistando sabedoria pela leitura. Então aí está dizendo já no começo fazendo uma afirmação que o primeiro grupo social ao qual pertencemos é a família. Verdade, nascemos ali numa família e é ali que aprendemos a andar, a falar, a conviver nos seus princípios, né? A convivência inicial, o primeiro grupo social de fato é a família. Continuemos. Já o mundo social é aquele que encontramos não apenas dentro de casa, mas também, principalmente, fora dela. O texto a seguir trata do mundo social dentro da cidade. Então, evidentemente que depois da família vem ali os amigos da família, não é? Que convivem com a gente, depois vamos para a escola, as pessoas do bairro, do condomínio, da vizinhança, e assim vamos convivendo com as pessoas e aprendendo os valores, as tradições, as crenças e vamos nos incorporando, né? Desta realidade. Agora vamos dar uma olhada então sobre esse contexto dentro da cidade, olhando para esse texto aí, fazendo o enfrentamento desse texto. Da aldeia para as cidades. Se você quiser entender melhor como é que passamos da convivência em aldeias e em espaços protegidos como a família para a vida em comunidades maiores e especialmente em grandes conglomerados urbanos, terá que percorrer um túnel do tempo para chegar ao surgimento das grandes cidades europeias no século XVIII. Pausa. Bom, o texto faz esse recorte. Poderíamos até ir além, né? Ir muito tempo, voltando muito tempo no passado, com as primeiras cidades lá da Mesopotâmia, mas aqui o autor está fazendo um recorte das cidades europeias do século XVIII. Ou seja, você que manja muito de história, já sabe que a Idade Média na Europa é basicamente rural, não é? As pessoas estão distanciadas uma das outras, isoladas ali nos feudos, e há um renascimento urbano, as cidades já no final da Idade Média começam a surgir, temos ali o século XII, o século XIII, isso vai acontecendo, né? O mundo europeu vai urbanizando, passando por um processo de urbanização, e as grandes cidades, os grandes conglomerados já se despontam no século XVIII, né? Na Europa. Principalmente Paris e Londres. Verdade, Paris e Londres. Para onde se dirigiam pessoas de todos os locais em busca de novas oportunidades de vida e trabalho. Essa grande movimentação de gente criou um ambiente novo e tornou obrigatória a convivência com pessoas estranhas
e de hábitos desconhecidos. Então, estamos falando de cidades cosmopolitas, ou seja, cidades que atraem pessoas de todas as partes. E ali na Paris, na Londres do século XVIII, esse fenômeno é muito bem destacado. Muitas pessoas de diferentes culturas, diferentes lugares, à procura de trabalho, à procura de sustento, à procura de uma nova vida, vão para lá. Muito bem. O que vem na sequência? A nova paisagem urbana trouxe um importante avanço. Obrigou as pessoas a deixarem de lado suas preferências, suas personalidades para conhecer o outro. Cada um teve de se comportar de uma maneira amigável para atrair e não afastar o novo conhecido. Bom, evidentemente, se você está numa cidade, se você veio em busca de trabalho, se você foi em busca de condição de vida, se você veio em busca de construir sua vida, não é fazendo inimizades, brigando com todo mundo, que isso será possível. Então, o diálogo, a convivência exigiu das pessoas a tolerância. Pessoas de diferentes culturas, pensamentos, crenças e valores no mesmo lugar, como é que pode conviver? Precisa ter uma virtude aí, a tolerância, resiliência, saber suportar ideias diferentes, concepções de mundo diferentes, saber suportar crenças diferentes, valores diferentes e no diálogo procurar a aproximação para que você possa então conviver e alcançar seus objetivos. Consequentemente, a tolerância é uma virtude muito necessária nesse contexto. Nessa época surgiu na França o termo cosmopolita, que eu acabei de usar agora há pouco, né? Vamos lá. É um homem que se movimenta despreocupadamente em meio à diversidade, que está à vontade em situações sem nenhum vínculo nem paralelo com aquilo que lhe é familiar. O cosmopolita tornou-se um homem público perfeito. Diz aqui, Richard Senney na obra O Declínio do Homem Público, as Tiranias da Humanidade. Esse é o conceito que ele dá para cosmopolita. Aquela pessoa que consegue conviver bem na diversidade. Aquela pessoa que consegue conviver bem com pessoas tendo pensamentos, valores, cultura diferente. Aquela pessoa que não tem problema em conviver com o diferente, o cosmopolita, né? Muito interessante. Para promover a convivência entre pessoas diferentes no espaço público, uma espécie de máscara social tornou-se necessária. Como resultado de um longo processo civilizador para que cada pessoa aprendesse a controlar os seus comportamentos, inibindo algumas manifestações espontâneas, como soltar pum em público, arrotar na mesa e refreando seus impulsos, como sair xingando pessoas na cara. Bom, aqui o autor está falando que, para essa convivência social com muitas pessoas na cidade, é necessário, além da tolerância, além da resiliência, da capacidade de conviver com conceitos, crenças, valores, posturas e culturas diferentes, também é necessário uma pequena ética ali, que é uma etiqueta, não é uma pequena ética, uma etiqueta. Eu vou conviver com as pessoas e é claro que determinados comportamentos que eu tenho, que o outro tem, são desagradáveis. São desagradáveis. Imagina a pessoa que arrota a mesa ali, que é muito explosiva e tal. Numa convivência urbana, repito, onde o objetivo é construir sua vida, é alcançar trabalho, é alcançar sua dignidade, é uma nova vida. Essa pessoa, portanto, ela vai ter também que coibir alguns impulsos mesmo, Nessa pequena ética, nessa etiqueta, ela vai ter que procurar comportamentos que não são naturais dela. Por isso que o autor usa o termo máscara social. Ou seja, eu vou me conter para que essa convivência seja saudável e que a gente possa, portanto, além da resiliência e da tolerância, ter uma pequena ética, uma etiqueta urbana. É daí que nasce a noção de civilidade, conjunto de formalidades, palavras, atos, que os cidadãos adotam entre si para demonstrar mútuo respeito e consideração, boas maneiras, cortesia, polidez. Aí, Antônio Wise, no Dicionário de Língua Portuguesa, é que vai dar esse conceito, de civilidade como o respeito, a consideração, as boas maneiras, a polidez, tá?
E esse texto geral aí é da autora Leusa Araújo. Agora, meu querido, que você já sabe o que é cosmopolita, agora que você já sabe a importância nesse contexto da virtude da tolerância, da resiliência, também da pequena ética, da etiqueta, da ética do comportamento, da civilidade, como essa capacidade de ter formalidades estabelecidas, e agora você sabe também o que são máscaras sociais, né? Essa capacidade que eu tenho não é um fingimento, mas é uma contenção de determinados impulsos e determinados hábitos desagradáveis no social, que eu seguro, que eu protejo para o convívio social ficar mais agradável. De posse de todas essas ferramentas, agora vem a atividade. Você já aprendeu com o professor Merlin também, que em filosofia, uma vez feita uma boa leitura do texto, a atividade vai ser molezinha, molezinha. Vamos ver se eu estou mentindo para você, olha lá. De acordo com o texto, o mundo social é um local onde encontramos diversidade de pessoas e ideias. Na sua opinião, o que é ser diferente no mundo social? Na sua opinião, o que é ser diferente no mundo social? Posto que nós falamos ali que estamos encontrando diversidade de pessoas e ideias. Pensa, eu estou lá no mundo social, aquele cara é diferente. O que é isso? Vamos para a segunda aqui, ó. Ser cosmopolita significa aqui, ó, viver em grandes cidades sem se dar conta da diversidade de pessoas e ideias que convivem ali. É isso? Foi isso que falamos agora há pouco, que refletimos no texto? Que ser cosmopolita é não perceber a diversidade das pessoas e das ideias? Acho que não, né? Vamos procurar para a segunda? É valorizar apenas a própria personalidade e os próprios valores. Na convivência? Numa realidade urbana? Numa sociedade cheia de pessoas diferentes? Ser cosmopolita significa isso? Valorizar só a minha personalidade? Vamos para a aceitar as diferenças e conviver com elas. Cosmopolita é isso? Eu estou ciente da diversidade, então eu vou conviver com elas, eu vou aceitá-las e conviver com elas? Fechar os olhos para as diferenças que existem na cidade. Ah, você já acertou essa porque é muito fácil, é muito moleza. Então vamos para a primeira aqui, ó. De acordo com o texto, o mundo social é um local onde encontramos diversidade de pessoas e ideias. Na sua opinião, claro que é sua opinião, mas ela tem que estar fundamentada, ela tem que estar com lógica, né, com argumentos. O que é ser diferente no mundo social? Aqui tem uma sugestão, ó. Ser diferente é ali a diferença étnica, é a diferença religiosa, é a diferença cultural, é a diferença de orientação sexual. Essas diferenças, eu poderia continuar aqui, diferença de valores, diferença de crenças, diferença de concepções de mundo, diferenças de posicionamento perante a vida. Então, ser diferente no mundo social é ser, embora você seja você mesmo, com seus valores, com suas crenças, você identifica na sociedade pessoas diferentes de você por esses critérios. Etnia, cultura, religião, né? Então, comportamento. É ali que identificamos as pessoas e suas diferenças, não é? Não estamos falando, portanto, de diferenças superficiais, diferenças físicas, mas diferenças existenciais, culturais, religiosas, comportamentais. E ser cosmopolita significa aceitar as diferenças e conviver com elas. Repito, não se trata de concordar com elas, mas se trata, sim, de aceitar, de entender, de ter resiliência e tolerância. Chegamos agora aqui, ó, na C e na D, as duas últimas atividades. Que máscaras sociais você considera necessárias para ser um ou uma cosmopolita? Uma pessoa que convive bem, é resiliente, uma pessoa que é tolerante. Que máscara social é preciso utilizar? Pense, para ser cosmopolita, né? Que tipo de autocontrole é necessário? E aqui na D, para finalizar, cite 3 exemplos de civilidade que possibilitam uma convivência saudável no mundo social. Aquela pequena ética, aquela etiqueta, 3 exemplos, né? Ali no texto tínhamos vários, né? Para uma convivência saudável aí no mundo social, né? Uma convivência na escola, no condomínio, na cidade. Como que seria bacana 3 coisas que você julga muito importante em termos de comportamento? Vamos ver aqui alguma sugestão, né? Obviamente ela é pessoal, você vai justificar com seus argumentos.
Eu diria que algumas máscaras sociais que você considera necessária, não sei o que você pensou ali, eu acho muito necessário o respeito, né? O diálogo, né? A comunicação não violenta, o tom de voz adequado. Eu acho muito necessário, muito necessário a polidez, a boa educação, o muito obrigado, o com licença. Bom, mas isso é o que eu acho, né? Vamos ver o que você colocou aí, as suas respostas. E cite 3 exemplos de civilidade que possibilitam uma convivência saudável no mundo social. Sugestão: as regras de etiqueta que falamos, as tais boas maneiras, as leis, os acordos entre as pessoas e grupos, as formalidades, o respeito, sobretudo, né? Um respeito muito fundamental numa convivência, né? Ceder lugar para pessoas idosas com necessidades especiais em espaços públicos, privados, é um bom exemplo. Perguntar se alguém precisa de ajuda, uma postura cortês, é um bom exemplo. Se colocar a serviço dos outros, é um bom exemplo também de civilidade. Bom, pensamos bastante, refletimos sobre tolerância, sobre vida social, sobre etiqueta, sobre ética, um bom texto, né, sobre civilidade, filosofamos bacana. Agora, deixo você lendo o seu material. O professor Merlin vai parando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, até o nosso próximo encontro de filosofia. Tchau, tchau!